Olá pessoal, vamos para o nosso 8º vídeo e aqui nós vamos dividir em 3 partes, que nós vamos falar de herança, sucessão e vamos falar no 8º, 9º e o 10º vídeo. Tá? A herança, o primeiro vídeo agora, vamos falar de ordem de vocação hereditária. O que é ordem de vocação hereditária? É aquela que quando o autor da herança falecer ab intestato, ou seja, sem deixar testamento, presume-se que vai para a ordem de vocação hereditária. E qual seria essa ordem de vocação hereditária que todo mundo fala, né? Mas não sabem, muitas vezes? Está no Código. Está no artigo 1829 do Código Civil. Eu coloco uma palavrinha na vertical para ficar fácil para vocês gravarem. Coloco aqui, ó, DACIS, ó. Então, nós vamos colocar DACIS. D-A-C-I-S. Até de forma, né? Estou mostrando aqui de forma até ilusória, mas é para vocês gravarem. DACIS, ó. D-A-C-I-S. DACIS. Essa é a ordem de vocação. Então, faleceu o autor de herança intestato, vai para quem primeiro? Para o D e descendentes. Quem são os descendentes? Filhos, netos, bisnetos, trinetos e assim por diante. Tá? Tem muita gente que fala tataraneto, mas tá errado tataraneto. Não existe tataraneto, hein? Porque depois do tataraneto vai vir o quê? Tataraneto. Depois não existe, tá? Então é trineto, tetraneto e assim por diante. Bom, não tem D de descendentes, vai para o A de ascendentes. Ascendentes. Quem são os ascendentes? Pais, avós, bisavós, trisavós e assim por diante. Enquanto tiver alguém em cima, vai também. Porque a linha reta ela é infinita. Descendente e ascendente são linhas retas. E aí são infinitas. Tem que esgotar. Não tem ninguém lá embaixo, vai para os ascendentes. Não tem ninguém lá em cima, vai para quem agora? DACIS, ó. D-A-C. C de cônjuge. Cônjuge, não é colaterais. Cônjuge. Cônjuge sobrevivente, ou como o código diz, cônjuge superstite. Não falei companheiro, não falei convivente, hein? Porque a sucessão da união estável é diferente daqui. Tá? Então vai para o cônjuge. Não importa o regime de bens, hein? Não importa o regime de bens. Por exemplo, não tem descendente nem ascendente, é casado na separação total, vai o 100%. Eu não tenho descendente, eu não tenho ascendente. Eu morri, vai tudo para o meu cônjuge. 100%. Independente de regime de bens. Lógico, se é separação total, vai receber 100% de sucessão. Se é comunhão universal, 50% já era da minha esposa com meação e os outros 50% vai por sucessão. Importante isso? Sim, por causa do imposto. Eu só recolho sobre os 50%, que é chamado ITCM, Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Toda a sucessão tem esse imposto que é chamado ITCM, Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Rapidamente a regra, tá? Não dá para falar das exceções, mas que tem isenção também do ITCM, tá? A lei aqui em São Paulo, a estadual, é a 10.992/01, lei estadual, hein? Lei estadual 10.992/01, que você tem que fazer aquela declaração, né? Na internet, eletrônica, e aí vem 4% sobre isso. A regra é 4%, tá? O teto é 8%, São Paulo cobra 4%, Minas cobra 13%, Paraná já está cobrando 8%, Pernambuco 8%, que o teto é 8%, tá? Cada estado tem sua alíquota. Isso é importante porque, às vezes, o inventário que você está fazendo é uma pessoa que tem bens em vários lugares. Porque o ITCM ele é estadual. Se o seu patrimônio estiver aqui em São Paulo, é em São Paulo que recolhe. Se estiver em Minas, é em Minas que recolhe. E é dependendo da alíquota de lá. Tá? Então, o ITCM ele é estadual. E todos recolhem, a não ser que esteja na isenção, que você tem que ler a lei, como eu disse para vocês, tá? Que aqui realmente a gente está num espaço curto de tempo. Bom, outra situação importante, que eu já falei no sucessor de cônjuge, né? Dependendo de região de bens, não tem cônjuge. Aí vai para quem? Para o I de irmãos. I de irmãos, aqui começa a sucessão dos colaterais. Você vê que o seu cônjuge vale mais do que o seu irmão, hein? Porque ele está depois do cônjuge, depois. Só se não tiver cônjuge que vai para o irmão. Só depois, tá? Não tem irmão, vai para o 3º grau colateral, que o irmão é 2º grau colateral. Vai para o 3º grau colateral, que são os, eu coloquei, não foi DACIS? S de sobrinhos. S de sobrinhos. Porque nós temos 2 parentes em 3º grau, tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos, 3º grau colateral. Porém,
Os sobrinhos têm preferência sobre os tios, hein? Se tiver tios e sobrinhos vivos, os dois são terceiro. Porém, os sobrinhos é que herdam, os sobrinhos é que herdam e os tios não, hein? Então, os sobrinhos preferem os tios, está lá no artigo 1843 do Código Civil. Bom, não tem sobrinhos, aí sim vão para os tios que recebem terceiro grau, colateral também. Não havendo tios, vai para o quarto grau colateral, que são os primos. Até o seu primo pode receber a sucessão, hein? Até o seu primo pode receber a sucessão. Por isso que é importante fazer testamento, hein? Tá? Que nós vamos ver no outro vídeo, hein? No último vídeo. Então, olha só. Vai para os primos. Não tem primo, não tem ninguém. O Código Civil 2002 não trouxe o Estado, mas existe herança jacente, herança vacante, que é para o Estado. Tá? Ele não está mais na ordem de vocação, mas existe o procedimento de herança jacente e herança vacante. Ou seja, se não tem ninguém, o Estado pode pleitear esse patrimônio que não tem herdeiro. Tá? O Estado, fica para o Estado, aí a sucessão, a sua sucessão. Por isso que eu falo que é importante ter o testamento posteriormente, hein? Bom, o mais importante para a gente encerrar esse vídeo. Descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários. Artigo 1845 diz lá que descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários. E o que importa ser um herdeiro necessário ou ter um herdeiro necessário? Importa que se você tiver um desses três, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Ou seja, basta casar que você não pode dispor mais do que a metade. Só 50% do que é seu. Então, se eu tenho 100% de patrimônio, eu só posso pôr 50%, porque já estão assegurados os outros 50% aos herdeiros necessários. Agora, não tem herdeiro necessário, só tem irmão, tio, sobrinho. Você pode fazer o que quiser com o patrimônio. Você pode fazer um testamento deixando 100% para quem você quiser. Tá? Você pode deixar para a vizinha, você pode deixar para a entidade beneficente, o que você quiser. Tá? Por isso que eu falo, às vezes, para não deixar para o Estado ou aquele primo que você não gosta, é bom fazer um testamento, né? Bom fazer um testamento. Né? E aí você consegue excluir essas pessoas da sucessão. Somente descendente, ascendente e cônjuge que não é possível. Pelo menos 50% eles vão receber, que era legítima. Bom, pessoal, encerramos essa primeira parte de direito das sucessões. Até a próxima.